Como Leo Tolstói morreu? Leo Tolstói foi um autor russo considerado um dos maiores escritores de todos os tempos. Um escritor de obras realista, os romances de Tolstói, Ana Karenina e Guerra e Paz, resistiram ao tempo e continuam sendo duas das obras mais famosas da literatura russa. Em sua vida pessoal, Tolstói era um pacifista, defensor da educação e anarquista cristão. O legado de Tolstói vai muito além da esfera literária, mas suas contribuições através da escrita continuam sendo algumas das obras mais importantes da história literária. Durante seu período no exército russo, o escritor começou a pegar gosto pela escrita, e mesmo participando da Guerra da Crimeia, conseguiu escrever obras que o impulsionaram para se tornar um dos maiores escritores russos. Após sua saída do exército, Tolstói viajou pela Europa. Durante suas viagens, ele adotou as posições morais que guiaram o trabalho de sua vida e sua escrita: a não-violência, a importância da educação e um desdém pela aristocracia. Apesar do sucesso de suas obras e ganhando um grande prestígio mundial, Tolstói sofreu uma crise espiritual e ficou deprimido. Lutando para descobrir o sentido da vida, Tolstói foi primeiro à Igreja Ortodoxa Russa, mas não encontrou as respostas que procurava lá. Ele passou a acreditar que as igrejas cristãs eram corruptas, em vez da religião tradicional, desenvolveu suas próprias crenças. Ele decidiu expressar essas crenças fundando uma nova publicação chamada De Mediator em 1883. Como consequência de abraçar suas crenças espirituais não convencionais, portanto, controversas, Tolstói foi deposto pela Igreja Ortodoxa Russa. Ele foi até vigiado pela polícia secreta. Quando as novas crenças de Tolstói despertaram seu desejo de doar seu dinheiro, sua esposa foi contra. O desacordo prejudicou o casamento do casal até que Tolstói concordou relutantemente com um compromisso. Ele concedeu à esposa os direitos autorais e presumivelmente os royalties de todos os seus escritos anteriores a 1881. Sua atitude em relação à propriedade privada também mudou, e ele procurou se desfazer de sua riqueza, vestiu sua agora marca registrada, uma camisa camponesa, e partiu para trabalhar nos campos ao redor de sua propriedade. Nesses ataques de paixão, Tolstói teve o apoio de seu admirador e assistente pessoal Vladimir Chertov. Foi ele quem sugeriu ao escritor que deixasse sua família, já que sua nova filosofia estava muito distante dos desejos que seus parentes tinham para com ele. A atmosfera na casa da família ficou azeda, pois o casal não fazia nada além de brigar. Nos seus últimos anos Tolstói começou a expressar seu desejo de sair de casa e realizar uma grande viagem. Sua mulher, Sofia Andreevna, chegou a registrar em seu diário momentos de insatisfação do escritor com sua família. Hoje ele gritou bem alto que seu desejo mais fervoroso era deixar a família, escreveu sua esposa em seu diário no verão de 1882. Uma semana depois de Sofia ter registrado a insatisfação de Tolstói, outra briga começou quando Sofia acusou o marido de ter uma atitude irresponsável em relação à família. Após a briga, o escritor saiu de casa com apenas uma sacola com objetos pessoais. Como sua esposa estava grávida, Tolstói acabou voltando, e adiando em 12 anos seu desejo de abandonar sua família. Finalmente, na noite de 10 de novembro de 1910, Tolstói fugiu secretamente, levando consigo apenas algumas coisas. Ele estava acompanhado por seu médico pessoal Makovit, que foi acordado subitamente no meio da noite e não suspeitou de nada das verdadeiras intenções de Tolstói. Ao amanhecer, a filha de Alexandre deu à mãe uma carta na qual Tolstói anunciava que estava partindo para sempre. Estou fazendo o que os velhos da minha idade costumam fazer. Eles escapam da vida mundana para viver seus últimos dias em solidão e silêncio, escreveu Tolstói. Sofia estava em desespero. Tolstói já sofria de desmaios, lapsos de memória e coração ruim. A vida na estrada só poderia terminar mal. A imprensa logo ficou sabendo do ato excêntrico de Tolstói, e os repórteres começaram a seguir o escritor e publicar relatos passo a passo de seus movimentos. Tomando uma rota tortuosa, envolvendo várias trocas de trem, Tolstói finalmente chegou ao convento Chamordino, onde sua irmã morava, antes de decidir viajar para o sul, para a Bulgária. Mas no caminho, ele pegou um resfriado, o que levou à pneumonia. Seu médico decidiu retirar o paciente do trem na próxima estação. Em 1910, a atenção de todo o país estava fixada em Astapovo. Em 13 de novembro, poucos dias depois de sair de casa, Tolstói gravemente doente foi levado para um quarto na casa do chefe da estação, pois,
apesar das condições espartanas, era o lugar mais confortável disponível. O escritor estava quase inconsciente e ofegante. Vários médicos tentaram ressuscitá-lo, mas ele disse para não incomodá-lo e submeteu-se à vontade de Deus. Mesmo assim, Sofia foi até ele, mas, como escreve Basinski, os médicos e todas as pessoas tomaram a decisão coletiva de não admiti-la e não informar Tolstói de sua chegada. Ela recebeu permissão para ver o marido apenas algumas horas antes de sua morte, quando ele já estava inconsciente. Ela se aproximou dele calmamente, beijou-o na testa, ajoelhou-se e disse: "Perdoe-me", e outra coisa que eu não entendi, lembrou o filho Sergei. Uma enorme multidão se reuniu em sua propriedade para prestar suas últimas homenagens ao grande escritor. Como o próprio Tolstói havia instruído, a cerimônia não era ortodoxa, mas secular, e seu local de descanso não tem cruz ou memorial. Ele foi enterrado sob um simples monte de terra, que você ainda pode visitar hoje. Tolstói é um gigante da literatura e suas obras perduraram como alguns dos romances e contos mais importantes e lidos do século XIX. Além da literatura, os escritos filosóficos e os pontos de vista morais de Tolstói inspiraram movimentos e líderes após sua morte. O movimento tolstoiano, que surgiu após sua morte, foi apoiado por aqueles que acreditavam nos ensinamentos morais e filosóficos de Tolstói sobre a não-violência, suas visões religiosas e oposição estatal. Seu aniversário foi comemorado pelo governo soviético em toda a Rússia, e vários líderes russos depois de Tolstói escreveram extensivamente sobre suas filosofias, incluindo Lenin e Stalin. E foi assim que Leo Tolstói morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.